paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso queridinho devocional, isso aí, e o nosso devocional do mês de agosto. Ó, falta pouco tempo para terminar o mês, né? E hoje o nosso devocional do dia 26 de agosto de 2026. Qual é o tema do nosso devocional, irmã Lênia? É um nomezinho complicado. Se irmã Lênia errar, não liga não, tá? Mas a gente vai dar o significado. Spoiler. Quê? Isso aí, spoiler. O que é isso? Não vou dar spoiler do devocional de hoje. Não. Você vai ter que assistir o vídeo, você vai ter que parar para poder eu falar tudo que vai acontecer. Eu não vou te dizer o que vai acontecer, não. Você vai ter que assistir o vídeo. E aí, você vai assistir? Não vou dar spoiler. Eu não vou te explicar o que é que vai acontecer no devocional de hoje. É exatamente isso. Spoiler. Não dê informações, né? Não adiante as informações, né? Spoiler é você revelar algo, alguma parte de um filme que você assistiu, alguma parte de uma peça de teatro, alguma parte de um louvor que a pessoa não ouviu ainda e você já sabe. É um evento que você já foi, é a primeira vez que a pessoa participa. Aí você vai lá e fala, vai ser assim, assim, assim. Não dá spoiler não dá explicação não. Deixa pra ela descobrir lá na hora como é diferente a emoção. Não dá spoiler, né? Se tiver errado, me perdoa, tá? Mas foca na palavra de Deus. E aí, quando fala não dá informação, não dá explicação, quando eu tava lendo aqui o devocional, aí vai ver lá em Apocalipse 5, 8 e 10. Apocalipse 5, 8 e 10 que fala: E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Apocalipse, né, aqui nos explicando, né, essa situação aqui que fala o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. Olha só, já começa aqui uma imaginação. Esse tema aqui, que está na minha Bíblia, a referência está em Apocalipse 5. Mas a referência aqui no meu tem um tópico aqui, um tema que fala. Olha o tema desse capítulo 5. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Antes, se a gente for analisar, princesa do Senhor, varão que vai me assistir, se nós formos analisar, antes da gente começar a ler o livro de Apocalipse, o capítulo 5, a gente já tem uma noção que no decorrer deste capítulo vai falar de um livro que só o Cordeiro é digno de abrir. Por que, irmã Aline, você sabe disso? Porque o título do capítulo já me deu um spoiler, já me deu uma revelação falando de que vai falar este livro, de que vai falar esse capítulo, né? Este capítulo vai falar sobre o quê? Este capítulo vai falar sobre o livro que está selado, que homem nenhum, ser nenhum foi digno de abrir, senão o nosso Deus, senão o Cordeiro. E nesse título aqui eu já sei, vai falar sobre o livro, ó. Vai falar sobre o que esse capítulo? Vai falar sobre o livro selado. E aí quando a gente vai ler aquele todo, a gente vai ver as explicações, né? Que
havendo tomado o livro na mão, estava ali quatro animais, 24 anciões, e prostraram diante dele, e cantavam um novo cântico, e só quem foi digno de abrir o livro é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque esse livro aqui de Apocalipse, nesse capítulo 5, já tem um spoiler para minha vida, eu saber o que é que eu vou ler, né? Se não tivesse esse tema aqui, falasse assim, abre aí em Apocalipse 5, aí antes de abrir, mas você não leia, só abra, mas não leia o primeiro versículo, você só faz abrir. Aí eu não ia saber muito o que era que ia falar o assunto, mas já vem nos dando, a minha Bíblia aqui já vem me dando um spoiler, já vem me explicando o que é que esse capítulo vai falar, né? E nas nossas vidas não é diferente, né? Nós vamos para determinado lugar que antes da gente chegar lá, a gente já sabe tudo o que vai acontecer, porque alguém chega pra gente e nos conta. Às vezes fica agradável, fica. Às vezes fica desagradável, fica. Por quê? Porque tem situação que perde a graça, né? Uma surpresa. Você não pode dar uma surpresa, você não pode dar um spoiler de uma surpresa para o aniversariante. Você tem que manter todo o sigilo, né? Você não pode sair dando spoiler de tudo. Por quê? Pode estragar, pode ser desagradável. Mas quando se trata da palavra do Senhor, que aqui a escritora falou que a filha dela foi assistir um filme e estava bastante animada falando sobre a Bíblia. E o genro dela falou, não dá spoiler, ou seja, senão vai perder a graça. E aí ela comentou algo que me chamou bastante atenção. Ele falou, a Bíblia já deu o spoiler, perdão. A Bíblia já nos mostra tudo. A gente até vai para cinema assistir filme, a gente até assiste em casa, né? Filme de Jesus, filme do Apocalipse, como é que fala? Série sobre o mundo, séries sobre a criação, a gente já assistiu, mas ó aqui, o verdadeiro spoiler para nossas vidas é a Bíblia. A Bíblia, ela nos mostra tudo como foi do começo, e a Bíblia, ela já nos mostra o que acontecerá, como será o fim de todas as coisas, né? Como fala também que lá no céu não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá mais tristeza. Já é uma spoiler que a irmã Aline tem. Se a irmã Aline for fiel até o fim, eu já tenho um spoiler para o que é que vai acontecer com a minha vida. Você já tem um spoiler do que vai acontecer na tua vida se você permanecer fiel. O que é que nos espera no céu? Ah, irmã Aline, mas quer dizer que perdeu a graça? Não. Esse spoiler que a Bíblia nos dá ânimo, nos dá força, nos revigora a dizer eu vou prosseguir, a dizer eu vou continuar. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia me garante que se eu for fiel até o fim, eu vou receber a coroa da vida. Se eu for fiel até o fim, eu vou cear em uma mesa, eu vou cear em um banquete, que quem vai me servir vai ser o meu Deus. Eu vou participar de um banquete especial. E lá no céu não vai ter competição, lá no céu não vai ter quem canta melhor do que ninguém. Lá no céu vai ter assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, na nossa vida humanamente falando, dar spoiler pode ser desagradável e pode acabar até estragando felicidades, momentos, né, que precisavam ficar ali guardadinho. Né? Eu tenho um detalhe que lá em Vila Velha, a gente sempre falava isso, a gente ia fazer a decoração dos congressos, da festa das crianças, e ficava ali em silêncio. Quando os irmãos chegavam à noite, se surpreendia com aquele detalhe, se surpreendia com aquele momento feliz, né? Por quê? Porque a gente não deu spoiler do que ia acontecer, para que ninguém julgasse e até mesmo tentasse atrapalhar a decoração, né? Porque tem situação na nossa vida quando a gente dá spoiler demais do que tá querendo fazer, do que tá planejando, do que quer comprar, acaba dando errado. Mas a Bíblia é a única que dá spoiler e serve para nossa alegria, para nossas felicidades, para fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, para fortalecer na nossa caminhada, né? E às vezes a gente
Aí pessoas vê foto de uma coisa e acham que está acontecendo, acham que a gente está dando spoiler daquilo que ainda vai acontecer. Mas é bom também quando a gente dá spoiler de algo que já aconteceu. Às vezes você vê uma foto, você pensar que vai acontecer ainda e já aconteceu aquela situação, né? Então, cartaz. O cartaz, ele dá um spoiler do que vai ter final de semana. Como na festa agora passada, teve aniversário da igreja e teve a festividade da orquestra. Então, pelo cartaz que a gente estava divulgando no status, no Instagram, a gente estava dando spoiler, ó, final de semana vai ter uma festa, vai ter aniversário da congregação, vai ter aniversário da orquestra. Então, a gente tem que analisar o que? A gente deu um spoiler, serviu para chamar pessoas, para ir, para convidar pessoas. E a Bíblia, o spoiler que a Bíblia dá do começo até o final, de Gênesis até Apocalipse, é um convite para que eu e você venhamos conhecer a Escritura Sagrada, para que eu e você, como no livro de Atos, ele dá um spoiler que a gente fica sabendo, ficar em Jerusalém até que do céu seja revestido de poder. Eles ficaram ali em Jerusalém até que chegou o avivamento, e tendo orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Então tem coisas que a gente lê, títulos que a gente lê na Bíblia, que já é um alimento pra gente só em ler o título, né? Como exemplo, deixa eu ver aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui em Salmos 1, que fala: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Ó, a felicidade do justo. Então vai falar aqui como é as pessoas que é ímpio, o que é que elas recebem, qual o castigo delas. Já deu um spoiler do que vai acontecer, né? Aí fala a queda da Torre de Babel, já vai falar do assunto que teve a queda da torre, né? Então, a Torre de Babel, que foi, não foi a queda, perdão, é a queda dos muros, né? E de Jericó e da torre teve a confusão das línguas, onde a Bíblia fala também as confusão das línguas, que eles pediram pedra, eles davam madeira, pedia madeira, levava cimento. Então, só nos títulos aqui a gente já pode imaginar várias situações, né? A criação do mundo, ou seja, o momento que Deus criou tudo. Cada título desse é um spoiler para nossas vidas, para nós se entusiasmar mais na leitura da Bíblia. E o livro do Apocalipse aqui, ele nos mostra como tudo vai ser, como tudo vai acontecer, né? O toque da trombeta, quando a igreja for recolhida, o que é que vai acontecer com das 7 trombetas, as 2 testemunhas, né? Vai falar também sobre a visão, né, dos mártires na glória, sobre Israel, fiéis são salvos de perigos iminentes, né? Que vai ser salvo, o povo de Israel, um povo que será salvo, um povo que obedece à face do Senhor. Então, na nossa vida secular, às vezes dar spoiler pode estragar com situações. Mas se você der spoiler da palavra do Senhor, se você saindo por aí, indo na rede social e dando lá um spoiler do livro de Mateus, do livro de Atos, do livro do Apocalipse, você vai estar acrescentando para o reino de Deus. Vai fazer outras pessoas ter desejo de conhecer a palavra do Senhor, né? E como a escritora falou, que a própria Bíblia já nos dá um spoiler completo, do começo até o final. Ela não nos esconde nada. Ela fala tudo que já aconteceu, tudo que ainda vai acontecer. Fala que terá guerra, fome, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E a gente está vendo acontecendo ou não tá? Às vezes, de primeiro, quando a gente era pequeno e estava crescendo, a gente só fazia ler, ouvir alguém lendo pra gente. Pai contra filho. Ih, vai ter não. E hoje em dia a gente já vê pai contra filho, filho contra pai, pai mata filho, filho mata pai, marido mata esposa, esposa mata marido, né? E guerra, países contra país, nação contra nação. Isso tudo a gente já ficou sabendo que ia acontecer, porque o próprio Deus deixou um spoiler de tudo do que ia acontecer nas nossas vidas e de tudo que vai acontecer até o arrebatamento e depois que a igreja for tirada da terra, né?
E fala que mais também. Para quem crê, o spoiler que Deus dá não tira a graça da história. Pelo contrário, ele nos fortalece, como já falamos, ele nos fortalece a ficar mais firme no propósito, nos renova a nossa esperança enquanto caminhamos neste mundo, até saber e chegar o desfecho final, né? Até a gente chegar ali, cantar louvores ao Senhor, até a gente ouvir da parte do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir a herança a qual eu preparei. Então a gente tá aqui, a gente sabe que tá sofrendo, mas a palavra do Senhor fala: Aline, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu e Ele está comigo, né? Então, o spoiler que a Bíblia dá para mim e para você, né? Às vezes a gente assiste filme e assiste, mas nós já sabemos disso. Se a gente lê a Bíblia, a gente já vai saber disso tudo. Quando a gente for assistir filme, no momento que estiver passando, a gente já vai saber, ó, tal cena vem depois. Não precisa ninguém contar. A gente já vai lembrar pela Bíblia, né? Quando eu vejo pessoas, vou falar algo aqui, uma passagem que eu gosto muito. Meu esposo até brinca comigo, é sobre Gideão, né? Gideão, ele foi minha primeira mensagem que eu preguei, e quando eu vejo os pregadores pregando, outras pessoas pregando, quando fala do livro de Juízes, que fala o capítulo, que fala ali os versículos, eu já fico analisando tudo lá no meu banco, lá na igreja, eu já fico analisando, e eu já fico viajando ali na história de Gideão malhando trigo no lagar. Não era lugar de trabalhar com trigo, era lugar de trabalhar com uva, mas ele tinha uma estratégia de vencer os inimigos. E ali eu já fico analisando tudo. Então, quando a gente estuda algo que a pessoa vem falando, a pessoa já vem dando um spoiler, a gente já sabe do que é que vai vir, né? E isso não perde a graça. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva e poderosa. Nós vivemos dia após dia meditando na palavra do Senhor. Só acrescenta a mim e a você, né? Então, o spoiler maravilhoso que a gente carrega é a palavra do Senhor. A Bíblia, ela nos dá um spoiler de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, que já passou, como era o mundo no começo, como a gente foi criado, de tudo, do começo ao fim. Quer conhecer mais da Bíblia? Quer saber o que é que vai acontecer? Aqui, ó. Mergulhe aqui. Mergulhe aqui nesse livro de spoiler para você ver o quanto ela vai enriquecer a minha e a tua vida. Mas já deixando um conselho, na vida material, na vida secular, cuidado com os spoilers que você dá para os outros. Cuidado com o que você revela antes de acontecer. Cuidado. Nem tudo a gente pode dar spoiler, nem tudo a gente deve revelar antes de se concretizar. Tem coisas que até depois que é concretizado, é bom os outros ver, ao invés de a gente sair falando. Quanto mais situações que precisam de um sigilo, precisa de um silêncio para vir acontecer, né? E que o Senhor, ele fale melhor no nosso coração. Que o spoiler que a gente venha dar ao mundo venha ser sobre a palavra do Senhor, venha ser sobre que Jesus está voltando, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para o céu preparar um lugar para mim e para você, e nós iremos chegar lá se a gente for fiel até o fim. Então, princesas do Senhor, vamos dar spoiler mais da Bíblia, né? E deixar Deus trabalhar nos nossos planos, nos nossos projetos. Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Quer fazer um aniversário? Quer fazer uma viagem? Quer convidar amigos para um almoço, para um passeio? Dá spoiler não, deixa acontecer. Mas dá spoiler da palavra do Senhor, que já aconteceu coisas e vai acontecer, mas já está tudo aqui e ela é fiel e verdadeira. Eu e você podemos dar spoiler de algo e não acontecer. E depois, além da frustração que vem na nossa vida, pessoa dizer, mas tu não falou que ia acontecer? Porque a pessoa sabe que ia acontecer? Porque a gente deu spoiler, sendo que não era para dar. Então tenha cuidado com o tipo de informação em que estamos passando antes de acontecer. Mas o spoiler que devemos dar é da palavra do Senhor.
Porque nada do que está escrito vai ficar sem acontecer. Nada do que está escrito vai ser anulado. Pode passar o tempo que for, a palavra do Senhor, tudo que está escrito na palavra é fiel e verdadeira para acontecer em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente. Cuidado, Aline, com os spoilers que você está dando. Cuidado você que vai me assistir com os spoilers que você está dando. Tá bom? Que Deus possa falar poderosamente em nossas vidas. E vamos nos mergulhar nesses spoilers aqui, que é a palavra do Senhor que dá para as nossas vidas. Que é da vinda do Senhor, que é do arrebatamento. Né? Que maravilhoso esse livro do Apocalipse, que dá uns spoilers incríveis do que vai acontecer. Das guerras, dos terremotos, de tudo. Das perseguições, de tudo, né? E nem por isso a gente se entristece e para, mas a gente se fortalece e fala, Senhor, me ajuda, eu quero ser fiel até o fim, para receber a coroa da vida, né? Então que eu e você venhamos ser mais obediente da parte do Senhor, ter obediência para com Deus e vigiar nos spoilers que estamos dando. Se a irmã Aline falou o nome errado, não se importa não, mas foca na mensagem que passamos nesta manhã. Cuidado com o que você está saindo por aí revelando, para não virar um constrangimento, para não virar, né, uma frustração. Mas fala sobre a Bíblia, fala sobre a palavra do Senhor, que essa palavra não vai fazer eu e você pecar, não vai fazer eu e você sair como mentirosos, não. Vai fazer eu e você se edificar e edificar o nosso próximo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Seja abençoado em nome de Jesus.